Bom dia, meu nome é Miguel, sou residente de cirurgia geral do Hospital Universitário, fiquei responsável no clube de revista pelo fenômeno do fluxo racionalizado da veia porta e a sua influência nas doenças do trato gastrointestinal, com revisão de conceitos atuais e revisão de imagem. Declaro não haver conflito de interesse. Dando início, o fluxo aerodinâmico do sistema portal é um fenômeno físico pelo qual o sangue hepático do sistema porta flui em direção binária, tanto da veia mesentérica superior, drenando preferencialmente para o lobo hepático direito, quanto da veia mesentérica inferior e esplênica, desviam preferencialmente para o lobo esquerdo hepático. Então, a ocorrência e distribuição de uma variedade de doenças hepáticas podem ser influenciadas justamente por esse fenômeno do fluxo aerodinâmico, como metástases dos tumores gastrointestinais, abscessos, alterações morfológicas na doença hepática crônica. Então, nesta revisão, a gente abordou a teoria por trás do conceito do fluxo da veia porta, que é justamente a influência e a ocorrência dos padrões de envolvimento hepático em doenças gastrointestinais que variam de neoplásicas a inflamatórias e metabólicas. Aí é uma figura mostrando o Rio Negro e Solimões, certo? Que formam durante 6 quilômetros a extensão do Rio Amazonas e que não se misturam devido a propriedades inerentes, propriedades físicas e químicas inerentes de cada água. As propriedades físicas, velocidade de temperatura e química, potencial de hidrogenação e sedimentação. Isso a gente vai ver na frente, tudo com o fluxo da porta aerodinâmico, porque eles têm propriedades diferentes que também, no exame de imagem, vai se mostrar de maneira diferente. Para entender, a gente tem que... Acho que é a internet aqui. Ó, porque tá aqui, ó. Tá no começo ainda? Para entender, a gente tem que conhecer um pouco da anatomia hepática e do sistema portal. A principal classificação é a classificação do Quinault, certo? Que é a classificação funcional do fígado, que é dividido em 8 segmentos, do 1 ao 8, sendo cada um suprido por uma tríade portal, composto por uma veia porta, uma artéria hepática e um ducto biliar. Lembrando que a veia hepática média divide em lobo direito e lobo esquerdo, a veia hepática direita em anterior e posterior e a veia hepática esquerda em lateral e medial. Aqui é a figura mostrando a veia hepática média dividida em lobo esquerdo e lobo direito, a veia hepática esquerda dividindo em lateral e medial e a veia hepática direita dividindo em posterior e anterior. Já a veia porta, ela é formada pela junção da veia mesentérica superior com a junção do tronco esplênico mesentérico, que é formado pela veia esplênica com a veia mesentérica inferior. Então, o tronco portal ele entra no hilo de forma oblíqua e para a direita. E no nível do hilo hepático, essa bifurcação portal ela se divide em veia portal direita e esquerda, que são os ramos direito e esquerdo. E isso tem tudo a ver porque as variações anatômicas da veia porta e de seus ramos são encontradas em até 35% dos estudos de imagem e pode ter impacto nas decisões cirúrgicas e influenciar o fenômeno aerodinâmico. A classificação de Schengen é a classificação das variações anatômicas, certo? Justamente da vascularização portal, que tem 4 tipos. O tipo 1, que é a bifurcação no ramo direito e esquerdo. O tipo 2, que é uma trifurcação com a veia setorial posterior direita, veia setorial anterior direita e o ramo portal esquerdo, surgindo no mesmo local. O tipo 3 é a veia setorial posterior saindo diretamente da veia porta, certo? E o tipo 4 é a veia setorial anterior direita, que vem do ramo portal esquerdo. Para entender, a gente tem que entender os conceitos sobre o fenômeno racionalizado. E aí está os fluxos sanguíneos. O fluxo sanguíneo ele pode ser de 2 tipos. Um fluxo sanguíneo laminar, que é o mais fisiológico, e o fluxo sanguíneo turbulento, que é aquele patológico. O laminar ele é o fluxo sanguíneo constante, certo? Geralmente através de um vaso longo, com que cada camada de sangue permanece na mesma distância da parede do vaso, gerando camadas concêntricas de sangue se movendo em paralelo, uma deslizando sobre a outra. Então, um fluxo que ele ocorre em diferentes taxas de velocidade, sendo
A velocidade mais alta no centro e a mais baixa próximo à parede do vaso, formando um perfil parabólico. Já o fluxo turbulento é aquele fluxo patológico, certo? Que ocorre em todas as direções e está em um processo contínuo de mistura devido à ocorrência de espirais. Então, como a gente já havia dito, o fluxo sanguíneo normal na via porta ele segue um padrão laminar e binário, que é o quê? O sangue da veia mesentérica superior, ele vai, aqui vamos dar uma olhada na anatomia. A veia mesentérica superior se une com a veia mesentérica inferior e a veia esplênica, formando a veia porta, certo? Então, a veia mesentérica superior, ela vai preferencialmente para o ramo portal direito, enquanto a veia mesentérica superior esplênica, ela vai preferencialmente para o ramo portal esquerdo. Então, esse padrão, existe uma mistura sanguínea na veia porta, e isso é atribuído às características morfológicas ou às variações anatômicas da veia. Então, pensa que o fluxo racionalizado ele ocorre devido a um maior calibre da veia porta, certo? E um ângulo mais suave do ramo portal direito. E isso é o que faz acontecer o fluxo aerodinâmico. Que é o quê? Uma maior chegada de sangue através da veia mesentérica superior, indiretamente para o lobo hepático direito. Hoje se sabe que os métodos invasivos não são mais necessários, certo? Para observar o padrão binário, devido ao avanço dos exames de imagem, como as tomografias, ressonâncias, que hoje se dá para ver nas fases arteriais precoces, esse fenômeno, certo? E pode demonstrar primeiro o aprimoramento do contraste da veia esplênica e posterior do ramo portal esquerdo, enquanto a veia mesentérica superior e o ramo portal direito ainda não foram aprimorados devido ao maior alcance a ser coberto pelo meio de contraste. E aqui está a figura, a veia esplênica sendo contrastada, certo? Consequentemente, o ramo portal esquerdo. Já na figura C e D, a gente vê que eles não realçam tanto pelo contraste, justamente pelo caminho que é maior, da veia mesentérica superior e, consequentemente, do ramo portal direito. E aqui, aquela figura do início, que é do Rio Negro e Solimões, que a gente vê que o sangue da veia mesentérica inferior e esplênica, ela realça mais pelo contraste em relação ao que vem da veia mesentérica superior e não realça tanto pelo contraste. Então, tem a influência do fluxo racionalizado no sistema gastrointestinal. Desde a drenagem venosa, como a distribuição de variedades de doenças hepáticas que podem ser influenciadas por esse fenômeno, como metástases dos tumores gastrointestinais, abscessos, tromboses secundárias à infecção do trato gastrointestinal e as alterações morfológicas na doença hepática. Começando com os tumores, vamos começar com o colo. A gente sabe que a drenagem venosa do colo, tanto do colo direito como a da parte proximal do colo transverso, é drenada pela veia mesentérica superior, enquanto a parte distal do colo transverso, colo esquerdo, colo sigmoide e parte do reto é drenada pela veia mesentérica inferior. Então, um tumor de colo sigmoide ele pode induzir um envolvimento metastático, preferencialmente para o lobo esquerdo, como aqui dá para ver. Uma lesão no sigmoide, então vai drenar para a veia mesentérica inferior, que se une com a esplênica, e vai drenar preferencialmente para o lobo esquerdo hepático. Então, a gente vê aqui o padrão metastático, certo? Desse tumor, preferencialmente no lobo esquerdo. Já no intestino delgado, o intestino delgado é formado em quase sua totalidade pelo jejum e pelo íleo, certo? E as veias que drenam ele são os ramos venosos jejunais e ileais, que são ramos da veia mesentérica superior. Então, aqui a gente vê na figura A e B um tumor de íleo distal, certo? Que vai drenar para a veia mesentérica superior e, posteriormente, para o lobo hepático direito. Então, esse tumor era um tumor neuroendócrino, certo? E as figuras C e D é um PET scan mostrando os implantes metastáticos, preferencialmente no lobo hepático direito. Já o pâncreas, estudos têm demonstrado também que ele sofre influência desse fluxo racionalizado, que é o quê? As lesões na cabeça pancreática, geralmente, as veias que drenam são as pancreatodenais, que drenam para a veia mesentérica superior e, consequentemente, para o lobo direito. Já do corpo e cauda, já é mais pelo lado esquerdo, pela veia mesentérica inferior.
Então, aqui a gente vê uma lesão na cabeça do pâncreas, certo? Provavelmente um tumor na cabeça do pâncreas e as metástases preferencialmente para o lobo hepático direito. Da mesma forma, são as infecções gastrointestinais. Elas liberam os êmbrios, certo? São liberados por processos gastrointestinais inflamatórios e infecciosos, promovendo os abscessos e as tromboses influenciadas pelo padrão de fluxo binário. Na figura A, mostra um apêndice vermiforme. Na figura B, mostra uma tomografia mostrando um apêndice espessado, provavelmente uma apendicite aguda, certo? E a gente sabe que a veia apendicular, ela drena para a ileocólica e, consequentemente, para a veia mesentérica superior, ocorrendo preferencialmente drenagem para o lobo hepático direito. Então, nas figuras C e D, mostra um processo de trombose, certo? Tanto da veia mesentérica superior, como do ramo portal direito. Já a cirrose hepática alcoólica, os mecanismos celulares e moleculares da patogênese da cirrose ainda são incompletos. Mas se sabe que é uma interação complexa entre fatores comportamentais, ambientais e genéticos. E, em decorrência da exposição contínua ao álcool, ocorrem características histológicas, como as esteatose, a inflamação e a própria fibrose, certo? Então, a administração preferencial de álcool no lobo direito, após a absorção digestiva, pode ser a principal razão para a predominância de alterações morfológicas no lobo direito em pacientes com abuso de álcool. É tanto que o lobo esquerdo ele é relativamente mais aumentado do que o direito, bem como tem uma capacidade reduzida para se concentrar o rádio colóide. Sugere que a maior presença de metabólitos do etanol no lobo direito pode causar uma hipotrofia crônica, enquanto no lobo esquerdo tem uma hipertrofia compensatória, que é como aqui a gente dá para ver. Preferencialmente vai para o lobo hepático direito, ocorrendo uma hipotrofia, enquanto o lobo esquerdo ocorre uma hipertrofia compensatória. A esteatose hepática é definida como a presença de triglicerídeos intrahepáticos em quantidade de pelo menos 5% do peso do fígado, ou 5% de hepatócito contendo os vacúolos lipídicos, e é uma complicação metabólica devido a uma variedade de agentes tóxicos, isquemia ou insulto infeccioso. Então, a infiltração gordurosa hepática em muitos pacientes ela não é uniforme. E os valores de atenuação no lobo direito do fígado são significativamente mais baixos do que o do esquerdo. E essa explicação é possível por quê? Porque sabe que os ácidos graxos de cadeia média e a glicose ela é preferencialmente drenada para a veia mesentérica superior, se concentrando mais no lobo hepático direito, como aqui dá para ver. Tanto os carboidratos como os ácidos graxos de cadeia média drenando para a veia mesentérica superior, ocorrendo uma maior deposição de triglicerídeos e, consequentemente, esteatose, certo? E menor atenuação do contraste no lobo hepático direito. Então, o que se deu para entender, né? Que é fundamental a gente entender a anatomia e como é que ela está interligada, né, na fisiologia do fluxo aerodinâmico, e que essas características do fluxo aerodinâmico, elas determinam padrões de doenças e a topografia dessas doenças, né? Onde é que ela vai ter preferência das metástases, das complicações das infecções, certo? E também pode ajudar o radiologista a procurar sinais sutis de envolvimento lobar, assim que uma doença gastrointestinal primária for conhecida. Obrigado. Show. Deu para entender, professor? Amém. Sobre a aula aí do Miguel, muito bacana, muito boa, né? E eu acho que a gente com isso entende muitas coisas de abscesso hepático, de tumor, de metástases. Eu achei muito interessante mesmo. E essa aula aí tem como contribuir muito para a gente tirar muita dúvida hepatopite pancreático, porque é a direita, porque é a esquerda, porque faz apendicite e tem abscesso do lado direito, porque trombosa mais do lado direito. Eu achei muito interessante. É porque tem metástase mais do lado esquerdo, muito interessante mesmo. Consegui... Vai, manda brasa. Bom dia, pessoal. Esse artigo que foi selecionado é sobre a esclerosante esclerosante primária, secundária e relacionada a GG4. Diego me ajudou na confecção dos slides. E tem uma parte aqui que é bem lúdica. Vamos lá. A colangite esclerosante ela é definida como estenose progressiva
e destruição dos ductos biliares devido à inflamação e processo de fibrose difuso. Antes, ela era separada, né, em primária e secundária. A primária era de uma etiologia desconhecida. A secundária tinha várias causas associadas. Atualmente, há uma tendência há uma separação nova classificação. A primária, secundária e agora a associada ao GG4. Em 2015, essa é a ideia de Diego. Nós tivemos aqui a eleição da Dilma, nós tivemos a Beija-Flor como campeã e tivemos o desastre de Brumadinho. Mas nada foi tão importante quanto esse trabalho que nós estamos mostrando aqui, que mostrou, após um estudo populacional no Japão, como é que eu posso dizer? A prevalência da proteína de GG4 na colangite esclerosante, assim como em outras doenças também. Colangite esclerosante associada a GG4 é uma manifestação biliar da doença do GG4, é uma doença inflamatória sistêmica, já tinha sido previamente relatada na pancreatite, já havia sido estudado que a pancreatite autoimune, ela poderia estar relacionada à proteína da GG4, e normalmente, quando a gente está pensando numa colangite esclerosante relacionada à GG4, é normal que nós possamos ver também alterações em olhos, glândulas salivares e lacrimais, pulmões, pâncreas, rins e nos vasos. Em todos esses locais acontecem manifestações inflamatórias. Como já foi dito, que está bem relacionada à pancreatite autoimune, que também é recente essa descoberta, esse estudo da GG4 relacionado a essa pancreatite. E nos critérios diagnósticos, em 2012, nós vamos mostrar mais à frente, para o diagnóstico da colangite esclerosante associada a GG4, tem que haver a exclusão do colangiocarcinoma e da colangite esclerosante primária. Essa tabela que nós retiramos do trabalho que foi estudado, ele coloca os critérios diagnósticos para a colangite e GG4. Vou dar só uma resumida, uma passada rápida, né, para a gente poder saber quais são os itens que estão relacionados a esses critérios, né? Seria uma imagem difusa, segmental, intrahepática ou extrahepática, das vias biliares, em que há um borramento e associação dos ductos biliares como de estase, eles vão estar um pouco maiores e em outros locais vão estar um pouco estenosados. Tem também a concentração sérica da GG4 elevada, maior que 135 mg por decilitro, coexistência de pancreatite autoimune ou então de alguma inflamação naqueles outros locais que eu falei previamente. Seria uma dacroadenite, cialadenite, uma fibrose retroperitoneal, todas elas são também relacionadas a GG4. E na parte histopatológica, nós podemos ver a presença de linfócitos e plasmócitos, infiltração deles, né, e fibrose. Infiltração da GG4, você vê no plasma das células, mais de 10 células. Quando ele examina, ele consegue ver, utilizando os reagentes, ele consegue ver que ela, como se ela brilhasse. É parecido com o que a gente vê num PET, na cintilografia. Fibrose históriforme e flebite obliterativa. O diagnóstico ele é feito com o primeiro item e o terceiro, ou primeiro, segundo, quarto, e aí ele vai colocando o que é que vai ter também. Por exemplo, seria essa imagem das vias biliares, mais a concentração elevada de GG4, a imagem das vias biliares, mais alguns desses marcos histopatológicos que nós colocamos, e também a elevação da GG4. Esse seria um diagnóstico definitivo. O provável seria 1, 2 e um dos outros itens. E um diagnóstico possível é quando você só tem a imagem biliar e a elevação da GG4.
Esses critérios foram propostos lá no Japão para o diagnóstico da pancreatite autoimune também relacionada a GG4. Como a gente está falando mais da colangite, mesmo que elas estejam muito interligadas, eu vou só deixar aqui essa imagem na apresentação para saber que esses critérios de SORT existem para pancreatite autoimune, que também está relacionado com o diagnóstico, como a gente viu antes, da colangite esclerosante GG4 relacionada, mas eu não vou dar tanto foco a eles. Vamos lá para a epidemiologia. Atualmente, sabe-se que no Japão, onde isso é mais estudado, nós temos uma prevalência de 4,6 para cada 100 mil pessoas, com uma incidência anual de 1,4 para 100 mil pessoas. Opa, desculpa. 29% dos pacientes com a pancreatite autoimune também estão relacionados com a colangite esclerosante. Nós vemos uma prevalência desses pacientes com a pancreatite de 1,8 a 2,1% e a incidência nesses pacientes com pancreatite também de colangite de 0,5 a 0,63 para cada 100 mil pessoas ao ano. Aqui ele tem uma tabela que demonstra não seria os gráficos, mas a quantidade em relação ao sexo masculino e o sexo e a idade em que é feito o diagnóstico da colangite esclerosante relacionada a GG4. Infelizmente, em países como o Brasil, países ainda em desenvolvimento, nós não temos muitos dados a respeito disso. Esses dados eles ficam mais relacionados aos Estados Unidos, União Europeia, né, e o Japão, principalmente. E ele mostra que, assim, principalmente no Japão, você tem um número maior, um N maior, porque realmente lá é bem mais estudado. Mas, apesar disso, é notável que o sexo masculino ele é mais acometido e que a idade de apresentação está em torno da sexta década de vida, sexta e sétima década de vida. Essa aqui é a distribuição dos pacientes com colangite esclerosante relacionada a GG4, certo? E colangite esclerosante primária. Nós vemos que a relacionada a GG4 realmente é a quinta e sexta década de vida e a primária não. A primária ela é mais bem distribuída, uniformemente. Nós sabemos que existem fatores gatilhos, alguns fatores ambientais, e foi visto que, observado que esses pacientes, normalmente, eles estão ligados a trabalho em empresas, em indústrias, na verdade, que são chamados de trabalhadores de colarinho azul. Lá na Europa, no Japão, esses trabalhadores das indústrias, eles tendem a usar essa farda azul. Aqui no Brasil é diferente, é mais para cinza. Como o próprio Diego, a gente tinha discutido a respeito disso, ele me alertou. E assim, pensa-se que essa colangite, essa ativação desse GG4 pode estar relacionada a esses antígenos ocupacionais, quer seja produtos químicos utilizados nessas indústrias de carro, por exemplo, mas ainda, infelizmente, não se tem nada em definitivo para a gente saber realmente o que é que leva à ativação desse GG4. Quanto à apresentação clínica da doença, os sinais e sintomas mais frequentes são icterícia, prurite e dor abdominal. Raramente a doença se apresenta como uma cirrose descompensada. Normalmente o paciente, nesse período da vida, nessas quinta e sexta década, quando ele começa a ficar ictérico, com prurido, ele procura, nesses locais estudados, ele procura o serviço de saúde. E, após ser procurado o serviço de saúde, ele já começa a ser acompanhado, né? O curso da doença não é tão agressivo, é aparentemente benigno. Alguns casos, poucos, foram relatados como os que progrediram para a cirrose. E, na maioria dos pacientes, o que foi marcante foi a elevação da fosfatase alcalina a despeito dos outros marcadores hepáticos, das outras enzimas hepáticas. No estudo foi visto que em 485 dos 535 pacientes do N do estudo,
todos tiveram IgG4 elevado. O IgG4 normal reduzido foi em 15,7%. Em pacientes com colangite esclerosante primária, nós vimos o IgG4 elevado em 12,5%. Então, assim, tendo em vista essas informações, foi concluído que não é possível, levando em consideração apenas o IgG4, você diferenciar o que é uma colangite esclerosante primária de uma colangite esclerosante associada ao IgG4. Houve também elevação do FAM e do CA199 em 39% e 41% dos pacientes, respectivamente. Esse aqui estão os gráficos em relação à elevação do IgG4. Acho que dá para a gente entender bem direitinho. Esse aqui da esquerda, o A seria do IgG4 e o B seria da colangite esclerosante primária, em relação ao nível sérico. E agora vamos falar um pouco sobre os achados colangiográficos. Nós vimos estenose, como foi dito anteriormente, semelhante no câncer pancreático, sem outras razões de via biliar, quando a obstrução dos ductos. Vemos as lesões estenosantes no hilo hepático, que ele vai dividindo nos tipos, né? Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 4, tipo 3. Os achados mais, assim, que foram mais vistos foram esses. Primeiro a estenose, depois das vias biliares, depois a lesão estenosante no hilo hepático, depois a estenose intrahepática, segmentar e difusa, e os não classificados, seriam os últimos 4%. Foi feito exame histológico do fígado em 57 desses pacientes e histológico das vias biliares em 238 desses pacientes. Envolvimento de outros órgãos pela doença relacionados ao IgG4, é o que nós falamos anteriormente, seria pancreatite, em primeiro lugar, 88% dos casos, dacroadenite e cialadenite, 15% dos casos, no reto peritônio, que seria fibrose e reto peritônio, em 7%, e rim, aorta, pulmões, foi visto menos ainda. Colelitíase, pólipos de vesículas, associado a colangite em 10%, e 3% dos casos, e o colangiocarcinoma muito raro, 0,8%, apenas em 4 casos. Tratamento e como é que hoje em dia é feito o manejo dos pacientes em relação à colangite esclerosante relacionada a IgG4. Normalmente a gente sabe que quando nós temos uma condição inflamatória, a tendência de fazer o tratamento é de utilizar anti-inflamatórios. Nesse caso, foi visto que a prednisolona, quando você faz o tratamento dos pacientes no início, né, logo que se descobre, você inicia o ciclo de prednisolona para eles, você tem uma melhora, como se fosse uma estagnação da doença, tá certo? Você tem uma melhora até da sobrevida, uma parada do caminhar dessa doença para uma cirrose, por exemplo. Em geral, os pacientes eles têm uma boa resposta a esse tratamento e são, assim, relativamente uma quantidade boa de pacientes que vão precisar de procedimentos endoscópicos para dilatação de vias biliares, 50%. Procedimento cirúrgico é geralmente realizado quando você tem uma suspeita por uma malignidade. Durante os 4 seguintes anos do segmento dos pacientes, 5% faleceram, apenas 4 morreram devido à disfunção biliar e hepática, não houve transplante hepático para esses pacientes. Tivemos 2 óbitos no trabalho por progressão da cirrose, e a sobrevida ela é muito boa, em 5 anos de 94,4% e em 10 anos de 81%. Sobre colangite esclerosante primária, a gente vai dar uma pincelada aqui, só para relembrar alguns pontos importantes. É uma doença colestática crônica, de etiologia desconhecida, caracterizada por estenose progressiva de destruição de ductos, inflamação e fibrose difusa. Eventualmente, ela leva a cirrose e falência hepática. E não tem terapia padrão. A imunossupressão ainda não tem efetividade. A opção para os casos avançados seria o transplante hepático. Na epidemiologia, nós vemos que na América do Norte ela é bem mais prevalente, 16,2 para 100 mil pessoas, e na Europa, assim,
ter um aumento, mas que não se sabe se é por causa de um maior número de diagnósticos, se esse aumento é um aumento real. Os picos de distribuição seriam de 20 a 40 anos, 60 a 70 anos. Lembrando que a idade em que a colangite por IgG4 ela é descoberta, os pacientes são homens e em cerca de 60 anos de idade. Aqui fala uma imagem sobre a epidemiologia da colangite esclerosante primária. Vou adiantar. E a nossa intenção aqui é de fazer uma comparação para a gente poder pensar nos diagnósticos corretos, tá certo? Na colangite esclerosante primária, nós temos a icterícia evoluindo a prurido, elevação da fosfatase alcalina e gama-GT. Na IgG4, nós vemos a elevação maior da fosfatase alcalina. No trabalho foi visto que na primária não havia elevação de fosfatase alcalina maior do que 2 vezes os níveis normais, e a IgG4 estava relacionada em 12,5%. Os exames mais importantes são a colangiografia por ressonância magnética ou CPRE, que nós veríamos aquele colar de contas, aquela ave podada, que seria estenose e depois uma dilatação, estenose e dilatação. E justamente isso seria uma aparência de bolsa de tipo de divertículo. Em relação à colangite primária, nós sabemos que a doença inflamatória intestinal, em 50% a 80% dos casos, vai estar associada, sendo a retocolite ulcerativa maior, mais associada do que a doença de Crohn. Nós vemos que a retocolite ulcerativa típica com colite à direita, papano reto, seria essa daí a mais associada à colangite esclerosante primária. Tem um risco de carcinoma coloretal, também relacionado à doença inflamatória intestinal, sendo necessária a realização de colonoscopia ao diagnóstico da colangite esclerosante primária. Aumento do risco do colangiocarcinoma em 400 vezes e o carcinoma de vesícula biliar, que foi até tema do webinar retrógrado, né? Pronto, aqui. Manejo de desfecho da primária seria justamente o uso do ácido desoxicólico, mas não tem tantos resultados positivos. Nós vimos que o tratamento seria o transplante hepático, seria a única terapia curativa, mas ainda assim há a possibilidade de recidiva. E os fatores de mau prognóstico seria a idade avançada, a albumina baixa e a elevada bilirrubina. Então, a conclusão. Nós conseguimos ver que são doenças que se apresentam de forma semelhante, mas que nas suas minúcias são diferentes, tanto da apresentação da doença em si, quanto das apresentações da questão clínica, quanto da apresentação da imagem da doença seria diferente. A gente poderia ver diferenças, como já foi falado anteriormente, que eu gosto de lembrar em relação a os outros achados na IgG4, que seriam achados em outros locais que não apenas o fígado, principalmente a pancreatite associada, que na colangite esclerosante primária não teria isso, tá certo? É realmente um diagnóstico difícil de ser feito, principalmente no nosso país. É necessário que se haja mais estudos e seja feita mais avaliações epidemiológicas dos pacientes com colangite esclerosante para saber se realmente eles apresentam apenas a primária e secundária ou se já tem assim a IgG4 associado. Nós não temos nenhum dado assim em relação a isso recente no Brasil. Os pacientes com IgG4, eles têm uma ótima sobrevida. Em 5 anos seria 94,4%, em 10 anos 83%, e que respondem bem ao tratamento com prednisolona. E no IgG4, é uma doença que se comporta mais benignamente, nós não temos a ocorrência de colangiocarcinoma. Não se tem ainda um tratamento médico padronizado para colangite esclerosante primária, e a corte japonesa viu que cerca da metade ou dos pacientes ou morreu ou então teve que enfrentar um transplante. É isso aí, muito obrigado. Bom dia. Fala aí, A professor. gente já teve caso aqui, isso aí. Senhor? A gente já teve caso aqui. Não é tão infrequente, não. O que é que complica essa situação? E eu já vi processo relacionado a isso, certo?
chega com a massa na cabeça do pâncreas, né, ou um tumor na via biliar, é até toda aquela dificuldade de estar o pâncreas precisar de uma endoscopia, da via biliar, a CPL é 60%, né, e sensibilidade, e a alternativa era fazer um spyglass, que é você entrar com a câmera dentro da via biliar e lá biopsiar. Poucos lugares tem no país. Até eu fiz um orçamento para trazer para uma paciente, aquela até que a gente operou, o Zé, né? Eu fiz um orçamento que eu achava que era mais ou menos, dava para pagar 130 mil reais. Certo? Porque a câmerazinha que entra era descartável. Aí show, que você está vendo a lesão, pode biopsiar, né? O que foi que eu já vi de problema? Eu tinha um paciente com o Zé, 40 e poucos anos, está lá um tumor na cabeça do pâncreas, ou um tumor na via biliar, faz um pipete, aí você indica uma GDP imóvel. Entendeu? Aí depois o resultado qual é? Pancreatite ao tumor. Entendeu? Lesão benigna da via biliar, que pode acontecer em 15%, você pode ter um Klatskin, chama Klatskin-like, né? Segundo Klatskin não é doença benigna. E a dificuldade da biópsia faz muitas vezes a gente cometer esse erro. Então lembrar que os pacientes que têm estenose na via biliar é jovem, tem tumor na cabeça do pâncreas é jovem, entendeu? Sempre dosar IgG4. Entendeu? Então a IgG4 vai ajudar e você não é uma sensibilidade de 100%. Né? Mas pelo menos vai dar segurança para a gente de dizer assim, olha, eu operei, mas a IgG4 era baixa. Porque se a IgG4 é alta, o tratamento não é de cirurgia. É corticoide. Entendeu? E eu já vi colega enrolado na justiça por isso. Operou, fez um anti-VDP, a mulher idosa morreu e depois veio que era autoimune. A família disse, por que não fez uma biópsia? Entendeu? Então a gente já teve inclusive paciente aqui. E aí daqui a gente fez a ciência e conseguiu achar o IgG4 alto. Mas é só levar em consideração isso aí. Pode ser, e aí pode ser até uma questão de resistência médica, entendeu? Um quadro de uma intersticial obstrutiva, tal, um jovem, e a possibilidade de ser um pancreatite autoimune, dosar um IgG4, observar quanto é IgG4. Porque se é IgG4 é alto, o tratamento não é cirúrgico, é clínico, inicialmente com corticoide.